Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 27 de julho, quero meditar com vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus e as primeiras comunidades cristãs certamente estavam ansiosos por ver os bons resultados de seu empenho pelo reino de Deus. Podemos dizer, como nós também, quando nós fazemos alguma coisa, anunciamos algo, nós ficamos ansiosos para ver o resultado. Assim também acontecia com os discípulos e os fariseus e aqueles que faziam parte das primeiras comunidades cristãs. Estavam ansiosos para ver o resultado da pregação, do anúncio do Evangelho, do anúncio da Boa Nova. O crescimento, no entanto, era algo dificultoso, tinha suas dificuldades. E o futuro era algo nebuloso, escuro. Será que valia a pena investir a vida numa obra? Assim, muitas vezes também nós ficamos a nos perguntar: será que vale a pena investir em tais coisas, em tais ensinamentos? Será que vale a pena ficar falando do reino de Deus, falando de Jesus Cristo, quando nós percebemos aí no nosso meio tantas coisas acontecendo? E há quantas pessoas que se perguntam: será que Deus existe? E isso talvez também venha ao nosso encontro, venha nos questionar também. E aí os membros da comunidade que eram perseguidos, e muitos deles cruelmente martirizados. Quantos foram martirizados por causa do Evangelho de Jesus? Ainda hoje, quantas pessoas perdem a vida por anunciar o Evangelho, por abraçar a justiça de Deus, por abraçar e tentar e procurar proclamar o reino dos céus? Então, se lembraram das parábolas do minúsculo grão de mostarda. Os discípulos lembram da parábola do grão de mostarda, minúsculo grão de mostarda, e também do fermento na massa, fermento que é colocado na massa. 2 coisas quase imperceptíveis. A semente tão pequenina quase não era percebida, mas quando jogada na terra, germina, cresce, em que os pássaros vêm fazer ninho nos seus galhos. Porém, com grande potencial de crescimento, assim também o reino dos céus tem um grande potencial de crescimento. O importante é o que nós estamos fazendo, como nós estamos alimentando esse reino, ou melhor, como nós temos colocado adubo, como nós temos cuidado do anúncio desse reino. 2 coisas
que nós falamos que é imperceptível. Porém, tinha um crescimento abundante, um potencial grande para crescimento. A promessa de abundantes frutos. Assim também Jesus anunciava o reino. O reino dos céus é um reino que pode dar frutos maravilhosos. Depende como é que a terra, o seu coração, que é a terra, o terreno, acolhe essa semente. Assim, o reino de Deus e seu desenvolvimento ao longo da história, os sinais do reino, embora decretos ou discretos, estão por toda parte, ainda hoje. É só nós pararmos e percebermos. Os sinais do reino estão aí. Nós cristãos e cristãs de todos os tempos e lugares, cabe colaborar por sua expansão e solidez. Então, meus queridos irmãos e irmãs, cabe a nós, que somos cristãos e cristãs, colaborar para a expansão desse reino. Por isso a pergunta que fica para nós hoje, nesse dia: qual é a minha colaboração? Qual é a minha contribuição para que o reino de Deus possa expandir? Por isso, Senhor Jesus, nosso mestre e guia, a parábola da semente de mostarda é a do fermento na massa, vem nos trazer esperança. São figuras do reino de Deus, que começa de modo tímido, quase imperceptível, porém pode crescer e expandir-se. Conte com nossa colaboração, Senhor, para a expansão do teu reino. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e fiquem na paz do Senhor.